Olá pessoal, sou o professor César Hildo, professor especialista em filosofia. Estamos aí na nossa 11ª aula com conteúdos para a primeira série do ensino médio. E a aula de hoje em filosofia, vamos estar trabalhando a reflexão sobre a importância do filosofar. Não se ensina a filosofia, mas a filosofar, tá bom? Então, essa é uma grande temática, é importante porque muita gente diz, para que serve mesmo filosofia, né? Por que a gente estuda filosofia? Na escola se estuda muito, qual vai ser o profissional da filosofia, já que a ideia, né, propedêutica da educação é de produzir pessoas para o mercado de trabalho. Então muita gente se pergunta para que serve filosofia, a gente estuda filosofia, sociologia, religião, para que serve isso mesmo, né? São alguns conteúdos que são da área das humanas, principalmente da humana, porque a gente não é uma máquina, a gente não é uma peça fabricável, a gente não está num monte ali sendo projetado para ser uma peça substituível no mercado de trabalho. A gente também é humano, a gente precisa entender a história do pensamento, a gente precisa entender que existem relações culturais que são importantes, que é interessante a gente aprender. E a filosofia, ela é um ramo do conhecimento e ela te ensina a questionar o mundo, não aceitar as coisas do jeito que estão, a ter um senso moral, um senso ético, saber elaborar e processar um raciocínio lógico, dedutivo, na hora de elaborar as questões para a vida. Então, a filosofia te ensina a filosofar, tá bom? Não é só o filósofo que faz a filosofia, mas também aqueles que praticam, aqueles que estão estudando, pesquisando, analisando, né, vendo os comentadores, assistindo justamente os grandes pensadores, ele também pode estar desenvolvendo filosofia. E para tanto, eu gostaria de compartilhar com vocês aí o nosso slide, que vai ser o nosso condutor, né? Didaticamente é interessante a gente estar vendo o pensamento de um autor para a gente poder tirar, né, extrair aquilo que são proveitosos para a nossa aula. Então, o nosso slide está aí na introdução, você pode estar visualizando, e aí vai começar justamente no Immanuel Kant, que é o grande pensador, né, da corrente aí iluminista, que vai justamente trazer essa temática, né, que é justamente filosofar. Então, a afirmativa de Immanuel Kant não se ensina a filosofia, mas a filosofar. E seja uma série de questionamentos acerca do ensino da filosofia. Assertiva coloca uma questão importante, ou seja, se não se ensina a filosofia, mas a filosofar, como ensinar a filosofar então? Né? Ele se pergunta na sua obra, como ensinar então a filosofar? Porque muitas vezes você lê livro, termina de ler livro, lê cada, né, dicionário de filosofia, obras, e aí para que tu vai usar aquilo? Como tu vai usar, né? Então, nesse sentido, é um ponto de partida importante, que por analogia pode deduzir o raciocínio a partir da ideia de que em dedução só se aprende fazendo. O ato de aprender está vinculado ao ato de fazer, ou seja, de inserir os conteúdos teóricos nas práticas em torno do objeto que se deseja conhecer. O raciocínio pode ser transportado analogicamente para o ensino da filosofia para concluir, pelo menos provisoriamente, de que se ensina a filosofia filosofando. Daí pode-se inferir, por extensão de raciocínio, que não se ensina a filosofia, mas a filosofar. Então aí na introdução a gente já tem uma ideia, né, do uso do raciocínio lógico, né, da própria lógica, do fazer, ou seja, da praxe, ou seja, usar aquilo na prática, ou seja, estudar muita teoria e vai colocar isso na prática. E isso é filosofia de vida, tá bom? Então o problema se apresenta, a princípio, é o fato de que a filosofia não se define por um objeto e método próprio como a ciência, né? A ciência usa o método próprio, certo? Para fazer a sua filosofia de conhecimento, certo? Mas já a filosofia em si, ela usa outros mecanismos. A ideia de que a filosofia abarca conhecimentos difusos, que também se resete de um método próprio, faz que alguns pensem que o filosofar não é seguro. Ou seja, o cara está na escola aprendendo filosofia, mas para que serve isso, né? Não é nada seguro. A filosofia, na verdade, é um mar, né,
que são diversos os pensamentos e cada um entra naquela barca, né, e vai seguindo o seu teórico, o seu pensador, né, se identifica com ele, seja ele cético ou ateísta, ou racionalista ou empirista, dependendo da corrente que você entende e defende. A ideia difusa do conhecimento filosófico faz surgir um outro questionamento, em que consiste então essa ação que é o filosofar, e aponta que devemos caracterizar o filosofar. A ação de que o filosofar aponta é a exigência de um método na forma de um exercício, além de uma atitude que deve ser filosófica, né? Segundo Lucchesi, a atitude filosófica requer o afastamento de diversos preceitos ou preconceitos, entre eles aqueles que levam a pessoa a pensarem de que o filosofar é inútil, difícil, complicado, como se fosse uma tarefa para gente ultra especializada, né? E aí o texto coloca aí, né? Quem faz filosofia? Só é o professor de filosofia? Só o professor da universidade que faz filosofia? Você também pode fazer filosofia. Se você encontrar uma forma de vida que você seja feliz, que você não entre, né, em conflito com ninguém, nem com o teu semelhante, nem com o teu parente, mas tu vive lá legal, não vive em religião nenhuma, escolhe uma filosofia, seja ela ocidental, né, ou oriental, para se viver, meu amigo, você está tranquilo, você está filosofando, tá? Então, no entanto, a atitude filosófica requer uma postura diferenciada, como diante da constatação do alto grau de saber de alguns filósofos, que deve-se entender que filosofar não está fechado somente aos filósofos consagrados, ou com a formação acadêmica relevante. Né? É o caso de um doutor em filosofia. Eu mesmo, eu tenho várias obras de autores que são autores das correntes filosóficas, né? Tanto ateísta quanto cristã. Mas, no entanto, né, eu prefiro escolher uma corrente específica, me identifico com ela e gosto de ler a corrente desses pensadores, tá bom? Então, no próximo slide, ele vai dizer: a filosofia não se restringe ao campo limitado da ciência. Embora possa ter uma reflexão sobre a ciência, a filosofia é um corpo de entendimento que compreende e dá significado ao mundo e à existência. Nesse sentido, importa saber como é que se constitui a filosofia, como é que se constrói esse corpo de entendimento, né? Que se pode assumir criticamente como aquele que quer para o direcionamento da própria experiência e das questões fundamentais que envolvem o ser, os valores, a realidade e as práticas. Né? Segundo Lucchesi, 2099, o exercício filosofar proposto por ele, no capítulo denominado Exercício do Filosofar, demanda a execução de 3 passos didaticamente sequenciais, num processo dialético. O primeiro passo do filosofar é inventariar valores que expliquem e orientam a própria vida e a vida da sociedade, que direciona as finalidades da prática humana. Tá? Então, aí o Lucchesi, ele vai colocar 3 grandes bases, né, 3 grandes exercícios do filosofar, que são didaticamente sequencial, né? E aí ele vai dizer que é inventariar valores, explicar e orientar a própria vida e também na sociedade. Se a filosofia de vida que você está vivenciando, que você está levando, são valores para a tua vida, é importante, então pratica, cara. Se tu tá bem, então perpassa esse bem para a tua sociedade, para os teus familiares, para as pessoas que estão à tua volta, tá bom? Então ele vai dizer: deve-se, portanto, perguntar quais são os valores que dão sentido e orientam a vida familiar. Se está analisando a família, quais valores compreende e orientam a vida econômica? Se tu está vivendo uma crise econômica, tu tem que ter uma filosofia para tu saber poupar, né? Se estiver questionando a economia, quais os valores compreende e orienta a educação? E se estiver questionando a educação, ou seja, se essa for o objeto de estudo e assim por diante. E aí ele vai colocar, né, os objetivos. Né? Segundo passo do filosofar é o momento da crítica. Depois de realizar
o inventário de valores, é preciso submetê-los à crítica, questioná-lo por todos os ângulos possíveis para verificar que se são significativos, se compõem o sentido e que se dá a existência, né? O terceiro passo do filosofar é o momento da construção crítica de valores, né, que sejam significativos para compreender e orientar as vidas individuais e dentro da sociedade como guia, né, da ação e da direção mais correta, né? Então, Luquet vai sintetizar esses três passos, né, que é inventariar os valores vigentes, criticá-los, reconstruí-los, né? Em um processo dialético, vai além de uma determinada posição para a sua superação teórico-prática. Então, pessoal, filosofar, a filosofia ensina você a filosofar, e ao filosofar, você vai usar essas teorias, né, desenvolvidas por Lucchesi. Inventariar valores, né, você vai fazer os levantamentos, criticá-los, esses valores, reconstruir se for necessário, tá? Para você estar vivenciando na sociedade a própria filosofia na prática, tá? E na medida que se dá, você estiver fazendo esse inventariado desses valores vigentes, né, eles devem ser construídos dentro dessa base, como o Luquet falou, né? E aí você vai, é claro, usar isso na prática. Então, o momento descrito como passo do filosofar são apropriados para uma exposição didática, contudo, esses momentos não são seccionados, pois um nascer dentro do outro. O exercício do filosofar exige, pois, inventariar conceitos, valores, estudar, criticar valores, estudar, reconstruir conceitos e valores. Para isso ocorrer, é preciso olhar não só para o dia a dia, mas ler e estudar o que disseram os outros pensadores, os outros filósofos. Eles podem auxiliar para quem seja em níveis superiores de entendimento, enfim, outras categorias de compreensão. Está aí a nossa fonte de onde a gente pôde adquirir esse conhecimento, né, esse texto que foi muito importante. Estamos voltando novamente para a gente observar a nossa questão aí, né, do nosso exercitando. A filosofia não é uma teoria, mas uma atividade, segundo Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, na obra Tratados Lógicos Filosóficos. Não se ensina filosofia, mas a filosofar. Então, atualmente, cada vez mais, professores de filosofia se veem na reflexão de não se envolver apenas na possibilidade de ensinar a filosofia, mas que a filosofia ensina. Com relação a esta problemática que a filosofia na atualidade enfrenta, assinale a alternativa incorreta. Então nós temos aí, para Sócrates, o filosofar constitui romper com a atitude comum, o domínio da opinião e com as crenças recebidas. Eu acho que sim, mas vamos ver a outra alternativa. B. Um grande desafio para o ensino de filosofia está em motivar aquele que ainda não possui qualquer conhecimento do pensamento filosófico. C. A história da filosofia precisa ser vista não no sentido doutrinário, mas sim como contendo a contribuição dos grandes filósofos ao trazer esses problemas filosóficos que até hoje nos motivam a pensar. D. O ensino de filosofia precisa, portanto, ser independente do conhecimento da tradição, né? Então, a nossa questão realmente é a primeira, tá bom, gente? O professor César vai ficar aqui. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá bom? Acesse a plataforma Eduque, vai lá, tem acesso a todo esse conhecimento e também lá na plataforma do YouTube, webaulas.ead.ce.br. Um grande abraço e um tchau.